Então tá aqui, é uma exercício 2 da seção 9.3, não é isso? Isso. Tá aqui para ficar registrado. Bom, essa expressão aqui define uma equação diferencial. Falem aí comigo, ou Professor, escrevam aqui no chat. Oi? eu não tô vendo, não. Você não tá vendo? Não. O cliente que tá que já tinha compartilhado. Obrigado. Agora foi. Oi? Beleza. Um caminhão, alguma coisa passando aqui. A Ana também botou aqui no chat, né? Não tava apresentando. Agora foi, né? Então, olha essa expressão, gente. Só pra gente, né, recapitular. Então, nível 1, nível 0, vamos falar assim, né? Só de bater o olhar numa expressão como essa. Agora aqui está na aula, na lista de exercícios, mas se estivesse num artigo, numa palestra, num livro, você já identifica uma expressão como essa como uma equação diferencial? Sim. Sim? Uhum. O que define uma equação diferencial? O que tem que ter na expressão matemática? A derivada e a incógnita? Isso, tem que ter uma incógnita, mas a incógnita agora tem aquela questão de não ser mais simplesmente o x ou um x. Uma equação tem que ter igualdade e tem que ter incógnita. E uma equação diferencial tem que ter derivada. Beleza. Então, mas a grande incógnita de uma equação diferencial aqui, como essa, né, no caso, não é descobrir o valor do x. A pergunta aqui não é descobrir o valor do x. É a solução, no caso? A solução, né, que a gente quer chegar é descobrir a função y. Entende? E claro, y depende de x. Então, a diferença de uma equação simples para uma equação diferencial é que numa equação simples, a incógnita é o x. E a pergunta que está por trás dela é encontre o valor do x. Numa equação diferencial, pode ter x, né? Mas a pergunta aqui, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, não é encontrar o valor do x, mas é encontrar a função y desconhecida que satisfaça aquela equação diferencial. Sabendo que a função y ela é uma função em x. Tá? Tá claro isso? Sim, sim. Beleza. Então essa aqui é uma equação diferencial. De qual ordem? Primeira ordem. De primeira ordem. Você pode até escrever assim, ó, com uma notação mais simples. Ela é uma equação diferencial de primeira ordem. Entre as equações diferenciais de primeira ordem, a gente está aqui colocando a mão na massa, né? A gente vai resolver 3 tipos de equações. A do tipo fundamental, que é do tipo que tem uma igualdade. De um lado tem a derivada primeira e do outro lado uma função em x qualquer. Tá? Se você tem uma equação desse tipo, essa é a equação mais simples que existe. E a solução dessa equação é simplesmente integrar a função em x que está ali, indicada. Tá? Essa expressão que está aqui na questão 2 vai além disso. Aqui ela tem o raiz do x, mas além de raiz de x, ela também tem uma parte que envolve y. Então ela não é do tipo fundamental. Mas ela é de outro tipo. Ela é do tipo que a gente chama de separável. Não é mesmo? Por que ela é separável? Porque... Caraca, eu esqueci a razão. Porque isso, você tem uma razão de expressões que envolvem somente x, entre funções que envolvem só x e só y. Pode ser um quociente, né, uma razão, ou pode ser um produto, que é
Você pode ter dois fatores aqui, os quais esses fatores, um deles envolve somente x e o outro somente y. Então, quando você tem um produto ou um quociente entre funções que envolve uma só x e a outra só y, a gente caracteriza esse tipo de equação diferencial de primeira ordem do tipo separável. Tá? É o que acontece aqui. Ó. Nós temos aqui raiz de x sobre e elevado a y. Então, ela é separável por isso. Qual é a vantagem de ser separável? Qual é o procedimento que se faz para resolver uma equação desse tipo? Multiplica cruzada. Exatamente. Só que você não vai mexer com todos, né? Multiplica cruzado, mas deixando o dy onde está e o dx vem para o segundo membro. Esse raiz de x vai ficar aqui acompanhando o dx e a expressão que envolve y, nesse caso, de forma equivalente, fica agora no primeiro membro acompanhando o dy. Então a gente multiplica cruzado, mas a gente não mexe com todos, a gente mexe só com alguns fatores, de modo que de um lado eu fico com expressões em y acompanhando o dy. E do outro lado, uma expressão em x acompanhando o dx. Tá? Tá bom? Sim, sim. Próximo passo. Integrar. Integrar dos dois lados. Isso aí. Você identificar que é uma equação diferencial, você ser capaz de colocar a mão na massa e resolver esses três tipos de equações de primeira ordem, do tipo fundamental, ou do tipo separável, como essa, ou do tipo linear, que é o conteúdo que eu divulguei essa semana. Essa aqui, no caso, é do tipo separável. Então, você sabe identificar uma equação do tipo separável, é isso que se espera, tá? E você separa, como a gente fez aqui, multiplicando cruzado, tudo que é y, tudo que é x, beleza? E aplica integral dos dois lados. A partir de agora acabou o cálculo para ele aqui. Agora é revisão lá de cálculo 1. Essa integral é imediata? Resolve aqui mesmo, direto. Essa integral é imediata? Resolve aqui mesmo, direto. Se for algo mais complexo, resolve a parte, depois continua as contas aqui. Tá? Então, no caso aqui, a primeira. Qual é a integral de e elevado a y? E elevado a y. Ele mesmo. Ele mesmo, né? Isso aí, beleza. E elevado a y. Isso aí, justamente. Teria um mais c, tá? Vou deixar o mais c só para o final. E qual é a integral de raiz de x? Aí eu não. É x elevado a 3 sobre 2, um negócio assim? Então, se a gente não sabe resolver de imediato, né? Beleza, você sabe de imediato, manda ver. Se não, vou colocar aqui do lado, ó. Vou me concentrar só nela. A integral de raiz de x, eu não lembro de imediato. Mas eu posso escrever ela como polinômio. De forma equivalente, raiz de x, a integral de raiz de x é a integral De elevado a meio? integral de x elevado a meio. E polinômio eu sei resolver de imediato. Você soma 1 no expoente. Quando você deriva, o expoente cai multiplicando e você diminui 1. Uma unidade no expoente. Na hora de integrar um polinômio, você soma uma unidade no expoente. Então pega aqui o meio e faz meio mais 1. Meio mais 1 é 1,5. Ou em termos de fração, 3 meios. E divide por 3 meios. Tá claro, dividindo por fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Então repete aqui a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então o resultado dessa é 2/3 x elevado a 3 meios. Posso deixar assim indicado. Mais c, que já vale já pelo c
o C1 daqui e o C2 daqui. Deixa um C só indicado. Tá bom? Então eu já tenho uma equação que configura, essa equação aqui, tá? Configura uma solução. Só que a minha solução da equação diferencial esperada é uma função explícita de y em função de x. Aqui eu tenho uma equação que eu posso considerar solução, mas de forma implícita. Então, se for possível explicitar y em termos de x, você explicita. Se for muito difícil ou impossível, aí deixa indicado mesmo. Tá bom? Então, já está solucionado. Agora, a questão é só você explicitar a função ou não. Essa aqui dá para explicitar? O que vocês acham? Aplica LN. Aplicar LN dos dois lados, exatamente. Ao aplicar o LN dos dois lados, cancela o E aqui. Então, vou aplicar aqui, ó. Botar um LN desse lado. Um LN dos dois lados, né? Vou copiar. LN elevado a Y. LN. Isso tudo, né? De 2 terços x elevado a 3 meios mais c. Claro, o ln cancela a base da função exponencial. Então a gente fica só com y igual ao ln disso tudo. Professor? Oi? Professor? Pois não. Não Pode seria, falar. ao invés de parênteses, não seria módulo? Colocar o módulo. Não seria módulo? Isso, a questão do módulo é só uma questão. Deixa eu ver como eu posso explicar isso de forma mais clara. Tá, mas tá certo. É comum realmente colocar o módulo, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim para você, ó, f de x é igual ao ln de x, sem módulo. Aqui tem uma restrição, não tem? Qual a restrição que está já implícita dessa função aqui? Essa função aqui ela não existe para todos os reais. O que está dentro do ln é sempre resultado de uma potência. Potência de base e, inclusive. A gente sabe que e elevado a qualquer coisa é sempre positivo. Então, isso aqui, o x, só faz sentido se o x for Maior que zero. maior do que zero. Não existe ln de zero, não existe ln de número negativo. Tá? Então, se eu não colocar o módulo, a minha função existe. Está valendo. Mas ela traz uma restrição. Se você colocar o módulo, a expressão é bem similar. Só que agora a restrição é diferente. Qual é a restrição dessa? Oi? X é diferente de zero. Isso, exatamente. Só tem essa restrição. Uma vez que você colocou o módulo, o x pode ser negativo. O módulo de negativo vai dar positivo. Então você aumentou o domínio de existência da sua função. Então, se a sua função é um instrumento que faz sentido, né, você considerar valores negativos, coloca o módulo porque você amplia o domínio de existência dela. Então, por isso que é usual considerar o módulo mesmo. Tá? Mas fica agora a restrição só zero, que realmente zero, ln de zero não existe. Né? E aqui está o zero e aqui o módulo não cancela o efeito, né, de ser zero. Então continua sendo zero. Tá? Tem contextos que eu sei que o x não vai ser negativo mesmo. Então, particularmente, eu nem me preocupo em colocar o módulo. Por exemplo, tempo. Quando a variável x aqui é o tempo. Não existe tempo negativo. O tempo é sempre de zero em diante, né? Ou maior do que zero, no caso. Tá? Mas aqui o correto é colocar o módulo mesmo, para você ampliar o domínio de existência. Aí se esquecer, não está errado. Só está com domínio, só está mais restrita, vamos dizer assim.
Tá bom? Mas pode botar o módulo, tá certo. Isso é certíssimo, né? Tá claro, gente? A questão de explicitar a função e a questão de módulo ou não. Tá claro. Sim, sim. Beleza? Show de bola. Então tá aqui. A solução dessa equação diferencial aqui é essa função. Tá? Então existe uma função, o que está escrito aqui? Ó, que a derivada de y é igual a raiz de x dividido por e elevado a y. Quem é esse y? A gente não sabia, agora a gente sabe. Que a função y desconhecida é essa aqui, essa função logarítmica. Tá? Será que está certo? Tem como tirar uma prova real? Tem. Né? Pega esse y aqui e substitui ele na expressão. No caso aqui, nesse expoente, e deriva a função e substitui aqui. E verifica que a equação está sendo satisfeita. A igualdade é válida. Pronto, você tirou a prova real. Confirmou ali, verificou que a sua solução é a correta. Tá bom? E mais do que isso, a gente não encontrou aqui uma solução. Uma vez que tem o mais C, isso aqui caracteriza uma família de solução. Uma família que tem esse padrão, LN, né? Mas para cada C que for considerado, você tem uma solução específica diferente. Então você tem infinitas soluções aqui. Tá? Então, no geral, uma equação diferencial vai possuir, assim, nesse caso, infinitas soluções. Tá? Que tem interpretação gráfica. Você pode ter aqui infinitas curvas. São curvas que não se cortam. Tá? Essa é a interpretação. Se você tivesse um problema com o valor inicial, você acha o valor do C e você então vai ter como solução apenas uma dessas curvas, que será a solução do seu problema. Aí você usa essa função como instrumento de previsão lá para explicar o que você está analisando no contexto em si. Ok? Até aqui, gente, como é que tá? Show. Tá tranquilo. Por mim, tá Então é indo isso. Eu bem. espero, né, assim, que o aluno... Maravilha, show de bola. A expectativa é essa, que o aluno de LQ tem essa noção de equações diferenciais, tá? Existem outros cursos aí que tem um semestre inteiro só de equações diferenciais. Não é o caso do curso de vocês. Mas também não é para vocês, né, darem aula de equações diferenciais depois, não é esse o objetivo, mas também não é para você, assim, nunca vi falar, eu não sei do que se trata. Não, é para você ter essa base, né, de equações diferenciais. Em outra disciplina, ainda na graduação ou no após, você ter ferramentas, né, para você trabalhar e prosseguir. Tá bom? O que mais podemos fazer? Fala aí comigo. Quem chegou aí depois do início, tiver alguma questão para a gente fazer, podem partilhar aí com a gente, tá? Rubens, Rafaela, Maria Fernanda. Pode ser da primeira lista, né, da segunda. Eu tô aqui Faz. tô procurando aqui uma que eu fui... Ah, não. Era essa mesmo, senhor. Eu Era que essa fiz mesmo? errado mesmo. Eu que fiz errado. Isso. Semana passada, quem estava aqui no encontro? Na terça-feira, a gente chegou a falar do problema das misturas, né? Que eu acho que é bem interessante para a área de vocês.
E no final a gente fez um exercício que a gente parou lá. Lembra que a gente chegou numa equação que não era separável. Isso, eu Não era lembro. uma equação de forma separável, isso. Então, com o conteúdo dessa semana, já dá para a gente responder continuar aquela questão. Né? No momento lá eu não continuei, tentei fazer uma substituição, mas o meu tempo já estava em cima. Mas com o conteúdo, depois que vocês, né, verem o conteúdo dessa semana, já dá para fazer aquele problema das misturas quando a taxa, né, de entrada é diferente da taxa de saída de líquido, né, do tanque. É a 48, né? Algo assim. Isso, é 48 dessa lista. Daria para fazer já pela equações lineares. Mas a equação linear em si, se eu não me engano, está no capítulo do Sturt, está na 9.5. Então, tipo, assiste as aulas e faz esse capítulo. Isso. Tá bom. Eu coloquei lá na sala virtual, se você abrir lá a aba, né, dos vídeos, eu tenho uma orientação lá sempre antes dos vídeos, para você né, dar uma olhadinha na seção tal do livro. Sempre tem uma observação lá, não é só o vídeo em si, tem uma observaçãozinha lá para você acompanhar no texto base. Então, a gente pode resolver mais algum exercício de separável, ou a gente pode resolver uma já de equação linear. Né? E dentro do exercício eu já vou explicando alguma coisa. Vocês que sabem, vocês que mandam. Pode ser então, pô. Pode linear. Pessoal, todo mundo concorda? Concordo que pode ser uma Vou pegar linear. uma Pode já ser da sim. lista. Beleza, então já vou pegar aqui uma da lista. Porque o do exemplo do texto eu já fiz, acho que no vídeo. Então, olha só, exercício 9.5. Determine se a equação é linear ou não. Então, esse bloquinho aqui, a princípio, é só para exercitar a sua visão, o seu olhar. Tá? Então, quais são os padrões que a gente busca aqui identificar para saber se a gente sabe resolver ou não? Então, primeira coisa, o primeiro padrão é esse, uma equação fundamental. Derivada primeira de um lado e do outro lado só é uma função em x, só envolve x, tá? Esse padrão aqui define do tipo fundamental. Ótimo. E se tiver uma função que vai além do x, né? Tem y também. Bom, pode ter qualquer coisa. Mas se ela for um produto de funções que um desses fatores envolve só x e outro fator envolve só y, então ela não é mais fundamental. Mas se ela for um produto de funções que envolve só x e só y, ela é do tipo separável. A gente sabe resolver também. Pode ser produto ou pode ser quociente, tá? Tanto faz. Vou botar aqui uma barrinha aqui embaixo. Não inventar símbolo não. Pode ser o quociente ou pode ser o produto. Na verdade, o quociente nada mais é do que o produto do inverso, né? Se essa função aqui for inversa, eu tenho o quociente. Bom, então, fundamental, a gente sabe resolver, né? Essa é a nossa expectativa. E identificar também as separáveis, e a gente já viu qual é o procedimento para se resolver as separáveis. E o terceiro e último tópico de equações diferenciais, que a gente vai colocar a mão na massa, é do tipo linear. E o que é linear? Observa que, se de um lado eu tenho a derivada primeira, e do outro lado eu tenho uma função em x, só que agora aqui eu vou colocar a função q. Uma equação desse tipo ela é fundamental. Tá? De um lado a derivada primeira, do outro lado uma função em x. Mas se, além dessa estrutura fundamental, ela tiver uma parcela aqui,
Vou colocar mais alguma coisa. E essa parcela, né, essa expressão que eu estou adicionando, for do tipo P de x vezes y, o que isso quer dizer? Ela é do tipo fundamental. Se eu tirar essa parcela aqui. Se eu tirar essa parcela, ela é fundamental. Ou seja, além da expressão fundamental, ela tem uma parcela que é linear. Linear em y. Tá? É como se fosse aqui, y elevado a 1. Então é isso. Se aqui for y ao quadrado, ela deixa de ser linear. Se for y ao cubo, não é linear. Tá? E esse p de x é uma expressão em x, conhecida. Essa função q de x é uma função em x conhecida. Então, q de x é uma função conhecida, p de x é uma função conhecida. E esse, então, é o formato de uma equação do tipo linear. Então, o primeiro exercício é esse, saber identificar esse formato aqui, essa forma. Tá? Então, a questão 1, ela é uma equação do tipo linear? E aí? Falem comigo. Questão 1 aqui. Eu consigo escrever ela daquele formato? Eu tenho x menos y'. Pode falar. Consegue, pô. Consigo, não consigo? Consegue. Por exemplo, eu posso escrever assim, ó, y'. Ó, vou botar y' menos xy igual a menos x. Pronto. Essa expressão que eu fiz agora é equivalente à primeira? Sim. Sim, Posso multiplicar todo mundo por menos 1? pode. Aí fica y' Pode. mais x vezes y igual a x. Olha aí. Então, essa expressão é equivalente a essa, que é equivalente a essa. São expressões equivalentes. É claro que a original não está nessa forma, mas ela é equivalente. Eu posso escrever de forma equivalente e ver que, de fato, ela está nesse formato aqui, ó, y', y'. O segundo membro, uma função em x, uma função em x. E essa parcela aqui é uma função em x vezes y. Olha aqui, ó, uma função em x vezes y. Então, ela é, sim, do tipo linear. Tá? Vou botar aqui, ó, é linear. Todo mundo viu? Sim. E a 2, é linear? Não, ela está elevada ao quadrado em y. Exatamente. Então, observa aqui, ó. Vou fazer aqui mesmo. O y está ao quadrado, então ela não é linear. O ser linear aqui é linear em y, tá? Então, na expressão tem derivada primeira, no segundo membro tem uma função em x, aqui eu tenho uma função x no coeficiente, mas o y é ao quadrado, então deixa de ser linear. Então, essa aqui não é linear, tá? Essa não é. Eu apaguei aqui a 3, deixa eu copiar de novo lá. Olha aqui, questão 3. Questão 3. É linear? Derivada primeira. Derivada primeira. Função em x, função em x. E aqui tem o y. E aí, eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Alguma álgebra para mostrar que... Posso fazer o MC,
Ou simplesmente, ó, o meu objetivo é para ser mais rápido, ó. Eu quero ter y no numerador. Eu posso multiplicar todo mundo por y? Sim, pode. Sim. Eu posso fazer o MC também. Vamos fazer o MC, vamos ver o que dá. O MC aqui de dois termos diferentes é o produto entre eles. Não é isso? Sim. Claro, você dividindo aqui, aí vai dar x mais y. Ou y mais x. Tanto faz aí a ordem das parcelas. Olha aí, posso multiplicar cruzado, sem problema. Então eu vou ter xy vezes y' igual a x mais y. Olha. Posso ter xy vezes y' menos y igual a x. Estou tentando aqui o máximo me aproximar daquela forma ali, ó. O segundo membro, uma função em x. Ótimo. Aqui eu tenho uma parcela com y elevado a 1. Ok. No caso aqui, a função p é a função menos 1. Mas aqui, observe que o y' está sozinho. O coeficiente dele aqui é 1. É o que a gente chama de normal, né? A forma normal. O coeficiente é 1. E aqui o coeficiente não é 1. Tá claro? Tem como a gente tornar esse coeficiente aqui igual a 1? Tem ou não tem? Falem comigo. E dividir todos os termos por... Deixa eu ver. Dividir todo mundo por xy. Isso aí. A gente resolve a vida aqui e aqui fica coeficiente 1. Beleza. Só que vai voltar para... Pô, vai estacar zero, né? Vai voltar para a expressão original, né? Para cancelar aqui, ó, a gente volta para cá de novo. Isso. Percebe? Ou seja, eu não consigo escrever essa expressão aqui dessa forma. Né? Eu não consigo escrever ela da forma... Ela não é linear. Apesar do y aqui estar elevado a 1, nessa parcela isolado, aqui eu tenho outro y acompanhando a derivada. Né? E quando eu tento consertar isso, ela deixa de ser linear. Aí fica esse loop aqui infinito. Então, ela não é. Não é linear. As funções y, Oi? elas vão se multiplicar e vai se tornar uma equação de segundo grau, né? Não, aqui não. Ou Aqui estou você não errado? pode multiplicar. Não, aqui você está falando de multiplicar nesse ponto aqui, ó. Aqui? Mas eu acho que Não, eu estou pode enganado. não. Porque aqui é a função y. Aqui é a função y vezes a derivada dela. Então não tem como multiplicar e dar y ao quadrado. Tá? Eu não sei quem é y, né? Já começa assim, eu não sei quem é y. Mas se eu soubesse quem é essa função, aqui eu teria ela na forma original e aqui eu tenho ela derivada. Então vamos supor que y é o cosseno. Aqui então eu tenho menos seno. Né? Então não fica cosseno vezes seno, não é cosseno ao quadrado. Essa aqui é x ao quadrado. Aqui a derivada é 2x. Né? Não é ela ao quadrado. São expressões diferentes. Tá claro? Aqui é a função original, aqui é a derivada dela. Não pode multiplicar. Foi? Sim, sim. Todo mundo viu então Foi, que sim. essa aqui não é uma equação do tipo linear? Tá? Então qual é a ideia aqui, né, do Stuart, né, nesse exercício? É treinar mesmo o seu olhar. Por quê?
Daqui a pouco a gente vai ver qual é o procedimento de resolver uma equação linear. Claro, esse procedimento só serve para resolver esse tipo de função. É como se falasse assim, você pega a Bhaskara, aí eu sei resolver lá a equação do segundo grau por Bhaskara, mas o Bhaskara serve para é um atalho, né, uma fórmula que te dá a solução de uma equação do segundo grau. Então você tem que reconhecer uma equação do segundo grau, escrever lá na forma normal, para você ter lá os coeficientes A, B e C corretamente, para você poder fazer o procedimento. Se a equação não for do segundo grau, ou se ela não estiver naquela forma, o procedimento não bate. A ideia aqui é mais ou menos essa. Então, só para você treinar isso. Questão 4. Ela é uma equação do tipo linear. A princípio, né, tá aqui bem diferente, mas você consegue escrever naquela forma? Ali de cima? Não. A função x é uma parábola. Não, mas pode ser. Aqui não tem restrições, tá? Aqui, ó, a função q de x pode ser qualquer função em x. Pode ser parábola, pode ser seno, pode ser ln, pode ser exponencial. Então, tanto a função p quanto a função q são funções que dependem de x. Mas tem algum padrão, alguma exigência? Não. Inclusive, podem ser até constantes. Tá? Mas a questão é que são funções conhecidas. Podem ser constantes ou não. Mas a função q e p são funções conhecidas em x. Y é a minha função desconhecida que eu quero encontrar. Olha só. X ao quadrado, y'. Vou escrever desse lado. Menos seno de x vezes y igual a x. Vê se essa equação que eu escrevi aqui em azul é equivalente à original. Sim. Todo mundo viu? Por que eu fiz isso? Estou me aproximando desse formato. Derivada, função em y, função em x. Mas o coeficiente aqui é 1. Eu quero tornar esse coeficiente aqui igual a 1. É fácil. É só dividir todo mundo por x ao quadrado. A gente fica então com y' puro, coeficiente 1. Aqui vai ficar indicado seno de x sobre x ao quadrado vezes y. Tá? Aí, cuidado aqui, ó. Seno de x não pode juntar aqui com y, tá? Não pode juntar numa coisa só, não. Tanto é que o enunciado está até com a ordem trocada, né? Aqui eu inverti para me aproximar desse formato aqui, ó. Mas eu vou botar até uma bolinha bem grande aqui para não estudar. E aqui x dividido por x ao quadrado. Posso simplificar e fica com 1 sobre x. 1 sobre x. Olha aí. Vê se não está naquela forma lá. Sim. Né? Quem é a função q aqui? Qual é a expressão da função q conhecida? 1 sobre x? 1 sobre x. Qual é a função p conhecida? A função p é menos o seno de x ao quadrado. Muito bem. Não pode esquecer do menos, ó. Tudo aqui, o p é o coeficiente, tá? A função p, quando a gente fala de equação linear, sempre tem a função p e q. A função p é aquela que é coeficiente do y, incluindo o sinal menos. E a função q sempre é aquela equação isolada, né, que está no segundo membro, que também envolve só x. Isso aí. Então, essa aqui sim, é linear. Resolvemos aí o primeiro bloquinho do 1 ao 4. O próximo bloquinho lá do Sturt, do 5 ao 14, já traz uma lista de equações para você resolver. Podemos pegar uma para a gente resolver? Sim, sim. Podemos.
Então, vamos lá. Então, você já sabe, né? Já teve essa noção inicial para você poder identificar uma equação diferencial de primeira ordem do tipo linear. E agora, qual é o procedimento para a gente resolver? Aqui do 5 ao 14, desculpa, o enunciado é esse. Resolva a equação diferencial. Eu copiei aqui a 5 e a 6. Tanto faz, vou fazer a 5. Então, existem, né, duas formas, eu vou falar assim, duas formas práticas, né, de resolver a equação diferencial, que são formas equivalentes. Eu vou resolver de uma forma que seria a forma assim, original, ou uma forma mais geral, genérica, que resolve qualquer uma. Tá? A primeira coisa é você escrever naquela forma. Preciso ter esse formato aqui. Preciso ter y' mais p de x vezes y igual àquele x. Eu preciso ver esse formato para eu poder ver claramente quem é a função p e quem é a função q. A equação 5 ali já está nesse formato? Não. Não, né? Não. Mas o que você pode fazer para torná-la, né, dessa forma? Que a gente chama de forma normal. Dividir por x. Por x. Todo mundo, os dois lados, né? Então aqui fica y', aqui fica menos 2 sobre x. Vou ter o igual aqui, tem esse igual não. Aqui fica menos 2y dividido por x indicado. E aqui, dividir por x, cancela um x. É x ao quadrado. Fica simplesmente x. Daí, você pode falar para mim quem é a função p. Não pode? E pode falar, inclusive q também. Quem é a função p? Menos 2x. Menos 2 sobre x. Sobre x, isso aí. Né? 2 sobre, não pode esquecer do menos, e é sobre x. E a função q é x. Tá? Eu explico isso lá no vídeo que eu divulguei hoje, mas em linhas gerais aqui, o procedimento para você resolver a equação do tipo linear é transformá-la no tipo fundamental. O tipo fundamental é aquele tipo, de um lado a derivada primeira, do outro lado uma função em x. Se você tem uma equação desse tipo, a solução dela é imediata. Quem é a solução dessa equação? É a integral da função. Então, em outras palavras, a derivada de alguém é uma função em x. Quem é esse alguém? É a integral da função. Tá? A derivada de alguém é uma função em x. Esse alguém é a integral da função. Essa que é a ideia. Tá? Então aqui, eu consigo escrever isso aqui como a derivada de alguém? Porque eu vou ter a derivada de alguém é igual a uma função em x. Então essa que é a inspiração inicial. Será que eu consigo escrever essa primeira parcela da equação diferencial linear como se fosse a derivada de alguém? Se eu conseguir, eu tenho o formato da fundamental. Aí esse alguém aqui vai ser a integral dessa função. Essa que é a ideia. Entenderam? Sim. A inspiração. Beleza. Só que aqui eu tenho duas parcelas. E eu sei, né, gente, vocês também, assim, que derivada, existe a derivada de uma conta que eu caio em duas parcelas. O que você tem que derivar que você vai ter alguma coisa mais outra coisa? A derivada de que tipo de função você cai numa regrinha que tem duas parcelas, tem uma soma de duas coisas. Quando você tem a derivada do
produto. Lembram disso? Se você tem duas funções aqui Sim. e deriva um produto, é aquele joguinho, né? A derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Então essa que é a ideia. Porém, isso aqui não bate com a derivada do produto. Mas essa que é a ideia. Então, o nosso primeiro objetivo vai ser fazer com que aquela expressão ali coincida exatamente com a derivada de um produto. Tá? Como acontece isso? Como? É o que... Né, então, a gente vai tentar dar assim, uma ajeitada na conta. A gente usa o seguinte, a gente multiplica toda a equação, vou fazer aqui de forma genérica, tá? Toda a equação por uma função mi, tá? Que é uma função que depende de x. Ela tem um nome, né? O pessoal gosta, é o fator integrante. Existe uma função mi que eu multiplico toda a equação, então eu caio numa equação equivalente, mas essa função mi me dá uma liberdade para eu poder transformar essas duas parcelas aqui em parcelas que casam direitinho com a derivada do produto. Tá bom? E essa função mi é o seguinte, né? Aqui, ó, vou botar aqui, ó, só para vocês, só para não falar assim, a regrinha caída do céu. Eu tenho derivada primeira vezes mi, aqui eu vou ter a função p vezes mi vezes y, aqui eu vou ter a função mi vezes q. Vê se isso aqui não parece com a derivada do produto. Onde as funções são y e mi. Me ajudem aí, ó. Derivada primeira. Derivada primeira está aqui. Vezes a segunda, sem derivar, está aqui. Mais, ok. A primeira sem derivar, ok. Agora, se isso aqui for a derivada de mi, aí dá certinha a regra do produto. Tá? Então nós temos uma restrição. Ó. Nós temos que a derivada de mi tem que ser igual a p vezes mi. Então o fator de integração, ele não é qualquer função. É uma função que tem que satisfazer essa aqui, que por sua vez é uma equação separável. Tá? Dá para a gente resolver esse problema aqui. A gente resolve ela por separável e vê que essa função mi é uma função que sempre vai ser e elevado à integral de p. Tá? Então, para a gente ajeitar ali as contas, né? Para facilitar a vida, eu preciso multiplicar toda a equação por isso aqui. Ok? Lá no vídeo da explicação da semana eu explico isso com mais calma, tá? Mas essa é a linha geral. Então eu preciso multiplicar toda a minha função por um fator de integração. E esse fator de integração sempre é mi, sempre é e elevado à integral de p. Tá? Então vou resolver aqui no cantinho. Ó. Então primeira coisa, primeiro passo, escrever a equação de forma normal. Identificar corretamente a função p. Ótimo. Vou botar aqui i. Segundo passo, calcular o fator de integração, fator integrante. A função mi sempre é e elevado à integral de p, mas tem que ser o p correto. Por isso, cuidado aqui em ajeitar e retirar lá o p corretamente. Esse ponto vai ser e elevado à integral de menos 2 sobre x. Tá? Então, a gente vai resolver essa integral aqui agora. Mas antes da gente resolver, até esse ponto, tem alguma pergunta? Até então não, professor. Não? Essa integral aqui, então, vamos resolver. Essa integral é imediata? Não.
eu posso dar uma ajeitadinha. Eu posso colocar a constante em evidência. Eu posso colocar assim, ó, a constante em evidência e me concentrar. Isso aí. Aí agora, essa aqui é imediata. Quanto que é a integral de 1 sobre x? Logaritmo do módulo de x. Módulo de x. Beleza. Ok? É menos 2 então, né? É menos 2. Posso cortar o e com ln? Pode. Se eu tiver uma constante aqui na frente, não posso. Ué, porque... Ah, é Tá? verdade. Não posso. Só se esse menos 2 aqui colocar para dentro do ln. Então, antes de cortar, então eu vou escrever assim, ó, e elevado a ln, esse menos 2, que é o coeficiente do ln, de forma equivalente, fica indicado dentro do ln. De qual forma? De que forma? O coeficiente aqui do ln entra para dentro do ln como expoente, tá? Potência de Lembra? potência. Isso. O que está dentro do ln é uma potência. Aqui eu tenho potência de potência. Potência de potência multiplica os expoentes. Menos 2 é o expoente e o ln ele é o expoente. Né? Eu coloquei lá, não sei se vocês viram, coloquei lá um videozinho lá de 5 minutinhos explicando essas propriedades de ln. Também acho que na semana passada, né? Quem não viu e tem dificuldade nessa parte de propriedade do ln, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Agora eu posso cortar. Então o fator de integração é x elevado a menos 2. Então a ideia é pegar a equação que a gente tem e multiplicar toda ela. Vou fazer aqui, ó, a terceira parte. Vou tirar aqui essas linhas. Terceira e última parte. Vou pegar a equação que já está na forma normal, y' menos 2 sobre x vezes y igual a x, e vou multiplicar toda essa equação por x elevado a menos 2. De onde eu tirei esse x elevado a menos 2? É a continha do fator de integração, fator integrante. Por que tem que fazer isso? Porque fazendo isso, a gente transforma essa equação, que é do tipo linear, em uma equação fundamental. Vamos ver? Olha só, y' vezes x elevado a menos 2, deixei indicado. Aqui fica menos 2, x elevado a menos 2, dividido por x. Aí acaba ficando 1 sobre x ao cubo, né? Sobre x ao quadrado. Ao cubo? Ah, tá, sim. Se você está multiplicando por isso aqui, acaba ficando 2 sobre x ao cubo, ou 2 vezes x elevado a menos 3. Vezes y. Igual, agora, x vezes x elevado a menos 1, aqui cancela, aí fica 1 sobre x. Tá? Faz. Olha só, toda essa parte aqui é a derivada de alguém. Isso aqui eu só vou repetir. É o y e o fator de integração. Derivada de y, vamos fazer aqui a derivada do produto, para ver se bate certinho. Derivada da primeira. Derivada da primeira está indicado. Vezes a segunda sem derivar. Ok. Mais a primeira sem derivar, está aqui. Vezes a derivada da segunda. A derivada dessa expressão cai o menos 2 e diminui 1 no expoente. Menos 3. Então, aqui dá certinho. Ó. Se você calculou o fator integrante corretamente, você torna essas duas parcelas, casa direitinho agora com a derivada do produto. Então, todo esse trabalho foi para isso. A gente simplificou a equação diferencial. Ela era do tipo linear, agora a forma dela é do tipo fundamental. Tá? Esse é o grande pulo do gato aí. Né? De a gente entender essa ideia e essa aplicação. Posso continuar?
Sim, sim. O Então professor, agora eu vou lá, o que eu faço numa Professor. equação fundamental. Oi? Pois não. O sinal ali não seria mais 2, não? Já que foi feita, tipo, a regra do produto. Então, olha Não só. seria Aqui eu mais tenho o 2? seguinte, ó. Não, não é não. Ó, vou fazer aqui com você, ó. Vamos fazer junto. Derivada primeira. Fica indicada. Não é isso? Sim. Vezes a segunda sem derivar. Mas, realmente, tem um mais. Só que, olha o que acontece. A primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada de x elevado a menos 2? Cai o menos 2. O menos 2 cai e fica x elevado a menos 3. Sim. Tá, É sério? entendi Aí agora. realmente fica. É mais mesmo, você tem razão. A princípio é mais. Mas quando você deriva o x elevado a menos 2, o expoente cai, ele cai menos 2. Aí fica mais vezes menos, fica menos. Ok? Vou botar aqui um quadrinho aqui, uma observação. Ok. Viu? Show. Então agora eu vou usar agora a forma de resolver uma equação fundamental. Aquela leitura que eu falei agora há pouco. A derivada de alguém é uma função conhecida. Se a derivada disso é uma função conhecida, quanto que é isso aqui? Sem estar derivando. É a integral disso. Ok? A derivada, eu botei aqui, ó. A derivada disso é essa função conhecida. Então, isso sem derivar é a integral dessa função conhecida. Ou simplesmente, como a gente faz, né, esses atalhos, né? Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Tá dividindo, passa para lá multiplicando. Tá potência, passa para lá. Tem esses macetes? Aqui é derivada, passa para lá, integral. A ideia é a mesma. Não, se você pegar o macetezinho é esse. Eu tenho uma aqui derivada, de forma equivalente, fica integral do outro lado. Bom, já temos a solução. Quem é a função y? A função vai ser uma fração. O numerador é o resultado dessa conta. Essa aqui em particular é uma conta conhecida, o ln De x. de x, pode botar o módulo para aumentar o domínio, mais c, e isso aqui só vem para cá dividindo. Tá? Depois você pode multiplicar, se você quiser. Pode escrever assim, ó, x ao quadrado vezes ln de x, mais cx ao quadrado. Que é C, né? Não, Ou nesse K? caso não. Não? Nesse caso ainda não, porque é o x. Ah, é verdade. Tá? Se aqui fosse uma outra constante, eu poderia chamar tudo de k, né? Mas como tem x aqui ao quadrado, eu deixo de k. Então aqui nós temos uma solução geral. Para cada c que você colocar aqui, você tem uma solução específica desse problema. Tá bom? Então o finalzinho é semelhante aos outros casos. A novidade mesmo está no início, em você identificar essa nova forma, saber ajeitar ela, calcular esse fator integração, integrante, né, que torna ela do tipo fundamental e, né, aplicar todo esse processo. Eu gosto de pensar assim em 3 passos, como eu fiz aqui com vocês. Então escreve ele na forma correta, identifica P. Pega o P correto e calcula o μ. Depois multiplica toda a equação por μ. Daí essa segunda parcela, sempre, se o μ estiver correto, essa primeira parcela todinha sempre vai ser a derivada do produto. Tá bom? Aí a derivada disso é uma função em x. Então isso sem derivar é a integral dessa função em x. Aí integra
No caso aqui foi rápido, né? Se fosse mais demorado, fazeria parte. E está aqui a expressão. Ok? Se tivesse valores iniciais, ainda teria um extra, né? Se tivesse condições iniciais, daria aqui para resolver. Tá bom? Mesmo quem não viu aí o vídeo, né, dessa semana, deu para ter uma ideia desse tipo? Deu sim, professor. Tá. A gente tem a equação aí da semana passada, só para eu sei que está no finalzinho, mas só para a gente identificar. Deixa eu ver se eu tenho aqui na outra tela. A equação da semana passada que a gente parou. Só para vocês verem que é desse tipo. Agora dá para resolver ela pensando aqui desse formato. Não estou com ela aqui não. Eu posso olhar aqui essa gravação. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tinha. Não, achei. Depois você pode conferir se é essa mesmo. Ó. A gente tinha a seguinte expressão. A derivada, a taxa de variação daqui da quantidade de sal com relação ao tempo foi 0,4 em alguma menos aqui eu tenho 15. A gente chegou nessa parte aqui, ó. 1000, aqui que estava diferente, né? 1000 sobre 5t. Isso, é isso mesmo. Isso. Na aula passada, no finalzinho, assim, a gente foi e juntou tudo, fez, né? Numa expressão só, tentando ser separável. A gente viu que não era, paramos ali. Mas agora, olha só, a derivada da quantidade de sal e a quantidade de sal, ó, tem um coeficiente aqui que depende de t e a quantidade de sal é elevada a 1. Você sabe que ela é do tipo linear? Você pode escrever assim, ó, derivada de Q mais 15Q 1000 menos 5t igual a 0,4. Vê se não é equivalente. Olha aí. Se você quiser, pode até simplificar essa expressão aqui para diminuir um pouco as contas, mas eu já vejo aqui que ela é do tipo linear. Quem é a função P? No caso aqui depende de t, né? Quem é a função Q? Aqui é 0,4? Q é 0,4, uma constante. E P é o coeficiente aqui. Ó. O coeficiente de Q. É 15 sobre 1000 1000 5t. menos 5t. Então, já temos a função P. Próximo passo, calcular o μ. E depois, multiplicar essa expressão toda pelo μ. Aí vai tornar essa parte aqui exatamente a derivada do produto. Aí segue aquele mesmo passo. Aí dá para seguir. Tá? Sem precisar fazer substituição nem nada. Tá bom? Uhum. Então, beleza. Então é isso, gente. Obrigado aí pela participação. Tá bom? Quem não mexeu ainda nessas listas, gente, não deixa acumular. Mexa nessa semana. Semana que vem, apesar da gente começar já a ver tópicos de geometria analítica, a gente pode ainda continuar tirando dúvida de qualquer momento, tá? Do curso. Mas é bom não deixar acumular. Tá bom. Tá bom? Tá bom, professor. Uma Muito obrigado. Beleza, pode falar. dúvida só. O μ é sempre e elevado à integral de P? É sempre Ele elevado à integral de P. Isso. É sempre. Sempre. Tá bom. Isso. Só isso. Tá bom? Lá no videozinho da semana eu explico por que é essa regrinha, né? Que eu falei rapidinho, né?
Mas eu faço Tá. lá a continha para mostrar que é isso. Mas se vou precisar, assistir. depois a gente pode refazer. Sem problema. Tá bom. Tá bom? Então, valeu. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Boa professor. semana de estudos para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Professor, Oi? a Fernanda pediu para falar com o senhor, acho que ela está sem áudio, para o senhor poder mandar o link do Google Classroom para ela de novo, que ela não recebeu. O link está no planejamento. Ela está me ouvindo agora, Fernanda? O código da turma está no planejamento da disciplina. E o planejamento está lá no SIGA-A. Tá? Tá bom, vou dar uma olhada lá. Todos os alunos. Obrigada. Tá bom? Todos os alunos que entraram no SIGA-A, tá lá o planejamento, tá lá o link logo no cabeçalho assim do planejamento. Tá bom. Tá bom? Mas se não achar, me manda, eu falo com ela para me mandar um e-mail, que eu respondo no e-mail, porque eu tô sem o WhatsApp, tem uns 2 dias. Tá bom. Tá? Obrigada. Tá bom, de nada. Tchau, tchau. Já conseguiu acessar? Maravilha.